7º ano, tudo bem com vocês? Legal, bem. Bom, hoje, dia 4 de março de 2021, quinta-feira, nós iremos ter uma aula de gramática e nós iremos utilizar este livrinho aqui, ó. Isso, o fininho, tá bom? Olha, tá vendo, galerinha? Esse aqui, de gramática, tá? E as páginas de hoje, vou falar aqui pra vocês. As páginas de hoje são 9, tá? 10, 11, 12, 13, 14 e as atividades cujos números são 24 e 25, tá bom? Então, repetindo, as páginas de hoje são, elas vão da página 9 a 14, depois atividades 24 e 25, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre verbo. Verbo, professora, sim, nós já tivemos essa aula, só que essa aula que nós tivemos sobre verbo foi uma aula de revisão. Agora sim, nós iremos entrar direto no conteúdo. Mas o que vem a ser verbo? O verbo, ele é uma classe de palavras que exprime o quê? Ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza, tá? E eles se articulam com os pronomes pessoais do caso reto. Como assim, professora? Os pronomes ajudam ali na conjugação dos verbos. E quais são esses pronomes? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Mas, muitas das vezes, aparece ela, aparece você. E para nós não ficarmos perdidos, então eu fiz aqui um cronograma direitinho. Então eu tenho aí, eu é a primeira pessoa do singular. E quem é essa primeira pessoa? Quem fala, a pessoa que fala. Tu ou você, a segunda pessoa do singular, com quem se fala. Ele ou ela, a terceira pessoa do singular, de quem se fala, tá? Isso aqui, singular. Agora vamos falar do plural. Nós, primeira pessoa do plural, que é eu com mais alguém, tá? Vós, vocês, segunda pessoa do plural, tu e mais alguém. E eles ou elas quer dizer que é ele mais alguém falando, ok? E esses pronomes aqui eu consigo ali conjugar o meu verbo. E que muitas das vezes esses pronomes também eles podem substituir, tá? Ali digamos assim, um nome, um objeto. Você lembra que eu falei isso? Como assim, professora? O carro é lindo. Ele é da mamãe. Aí, para eu não repetir a palavra carro de novo, eu vou substituir esse substantivo chamado carro pelo pronome ele, ok? Exemplo aí. Este exemplo que eu coloquei é a união ali do meu pronome mais o meu verbo. Então fica assim, eu viajarei, tu viajarás. Então, quer dizer que o meu pronome, ele ajuda também ali na conjugação do meu verbo, ok? E eu também tenho os verbos impessoais. Os verbos pessoais são aqueles na qual eu consigo conjugá-los. E os verbos impessoais, eles não admitem a colocação de pronome pessoal, porque eles não são conjugados, tá? Ou seja, eles não articulam com nenhuma pessoa gramatical. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Com esse pronome aqui não funciona, com esse verbo aqui não funciona, ok? E esses verbos indicam quem? Fenômeno da natureza. Eu coloquei só dois, tá?
Então esse E aqui é porque eu coloquei somente 2. Quer dizer então, professora, que os verbos que indicam fenômenos da natureza são somente 2? Não, tem mais, tá? Exemplo, nevar, chover, ventar, gear e assim vai, ok? Vamos lá? E nós temos também as formas nominais. Formas essas na qual nós já vimos também, nós já estudamos, porque elas vão falar sobre quem? Elas vão falar sobre o infinitivo, vai falar sobre o gerúndio e o particípio. Só que hoje nós iremos falar um pouquinho o quê? Mais a fundo, ok? Então vamos lá. Esse infinitivo, o particípio, o gerúndio, eles são formas nominais dos verbos. Nominais, não nome. E são chamados nominais, pois os verbos eles podem assumir aí a função de substantivo, adjetivo e advérbio. Peraí, professora, quer dizer então que o verbo também ele tem essas funções? Sim. Porém, é aquilo que eu sempre falo, vai depender do meu contexto. Porque haverá frase que o meu verbo ele vai se comportar somente como uma ação, como um verbo ali de ação. Porém, também haverá frase que o meu verbo ele já vai substituir um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, ok? Então vamos lá. Exemplo das seguintes terminações. Eu tenho infinitivo, eu tenho gerúndio e eu tenho particípio. Neste caso aqui, o meu infinitivo, o verbo expressa a ação em si. Como assim, professora? Jogar, comer, sair. E percebam que eles terminam em R, ok? Eu tenho ali a conjugação ar, que é a primeira, a segunda, ir, a terceira. Porém, quando se trata de terminações, eu vou falar a última, que é R, ok? O gerúndio, ele já vai expressar o processo da ação, ou seja, está acontecendo ali naquele momento aquela ação. Exemplos aí eu tenho jogando, ou seja, a pessoa está cometendo a ação. Olha o processo, está acontecendo. Jogando, comendo, saindo, ok? E termina ali em NDO. O particípio, ele já expressa o resultado da ação, ou seja, uma ação finalizada, já acabou. Exemplo, jogado, comido, saído. Então, terminou ali a ação. Então, cada um ali tem uma função. Percebam que ele termina em ado e ou ido, tá? Então, o infinitivo, ele expressa a ação em si. O gerúndio é o processo da ação, tá? Ou seja, a ação está ali ainda acontecendo. E o particípio já terminou. A ação finalizada, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre cada um. Porque assim, daquele jeito que eu acabei de falar, é fácil. Mas quando cair numa atividade, será que eu vou conseguir ali identificar, classificar? Então vamos lá. O meu infinitivo, ele se divide em duas partes. Ele se divide em infinitivo pessoal e impessoal. O meu infinitivo impessoal, ele não se refere a nenhuma pessoa, tá? E ele também pode ter o valor de substantivo. Você lembra que eu falei? Ele pode ser substituído por um substantivo. Então, olha só. Fumar faz mal à saúde. Ah, professora, mas fumar não é verbo? Sim. Mas neste momento aqui, ele está ali sendo pronunciado, está sendo observado como um substantivo. Por que esse fumar faz mal à saúde? Porque esse fumar, ele está se falando de quem? Do fumo, ok? E o infinitivo pessoal? Ah, esse daí é diferente, porque esse aqui, ele é flexionado e varia em número e modo.
Quer dizer o quê? Que esse infinitivo pessoal, eu já posso ali fazer a minha conjugação, tá? E eu posso sim me referir a uma pessoa. Então eu tenho um exemplo aqui, comeram o bolo todo. Se eu percebo aqui que o meu sujeito, ele está em oculto, mesmo? Mas, tá dando uma olhadinha ali, comeram o bolo todo. Quem comeu o bolo todo? Eles. Então eu tenho um eles aqui. Ou seja, ele se referiu sim a uma pessoa. Pessoa essa, eles. Ok? Mas eu também tenho aí o gerúndio. Isso, o famoso gerúndio. Esse gerúndio aqui, ele não se flexiona, tá? E pode exercer o papel de advérbio e de adjetivo. Ou outro. Como assim, professora? Dependendo do meu contexto, dependendo da minha frase, o meu verbo, ele passa a ser um advérbio ou um adjetivo, tá bom? Eu tenho um exemplo aqui. A panela estava com água fervendo. Peraí. Fervendo aqui, no caso, ele é um adjetivo de fervente. Ok? Então, o meu verbo aqui, nesta frase, ele passa a ser um adjetivo. Adjetivo é esse que vem da palavra fervente, tá bom? Mas também, muito cuidado para não cometer um gerundismo. Eu não coloquei aqui, tá? Mas eu vou falar só um pouquinho. O gerundismo são palavras exageradas, tá? Que muitas das vezes, na minha pronúncia, eu falo até mesmo sem perceber. Mas o gerundismo eu vou estar explicando a vocês mais à frente, tá? Então vamos lá. E eu também tenho quem? Ele, o particípio. Esse particípio aqui, ele é um pouquinho assim extenso, tá? Mas, aos pouquinhos, nós vamos aprendendo, tá bom? O meu particípio aqui, ele funciona como adjetivo. E ele pode ser flexionado em grau, número e pessoa, tá? E eu tenho um exemplo aqui. Maria está agitada. Então, meu particípio aqui, agitada, classificação adjetivo, tá bom? E ele possui duas formas também. Só que lá no infinitivo, ele se dividia, ou seja, ele se divide em duas partes, né? Pessoal e impessoal. No particípio, ele também possui duas formas, regular e irregular. Muito fácil também, tá? Por quê? Os verbos regulares têm terminação ido e ado, ok? E eu posso também fazer ali a conjugação. Os verbos irregulares têm terminação o. Isso. Exemplo: aceitou, enxutou, gostou. E assim, retificando aqui, voltando rapidinho, esse meu tem aqui, ele também tem um acento, tá? Porque os meus verbos irregulares estão no plural. Então, aconteceu alguma coisa aqui, um errozinho, mas eu já estou corrigindo. Então, esse tem é igual ao de cima, tá bom? Então, voltando. Verbos irregulares, eles têm terminação ido e ado e podem ser conjugados. Verbos irregulares têm terminação o. Um exemplo: aceitou, enxutou, gostou, ok? Isso aí, galerinha. E a nossa aula de hoje, ela fica por aqui. Porém, eu deixei para vocês duas atividades. Eu falei logo no início, tá? Essas atividades, elas se encontram na página 24. Quem está com o livrinho aí, podem abrir aí, por favor, tá? Se encontra na página 24 e na página 25. Na página
página 24, vocês irão perceber a diferença aí e irão, que diferenças de sentido você identifica entre os seguintes pares de frases abaixo. Letra A, eu tenho uma frase, você é arrogante, e ao lado tem outra frase, você está sendo arrogante. E tem a letra B, a letra C, a letra D, a letra E, a mesma coisa. Vocês irão ler cada frase, cada grupinho, e depois irão explicar qual é a diferença que vocês perceberam, tá bom? Na número 2, em cada par de frases a seguir, uma soará estranho. Procure explicar por quê. Aí vocês irão notar a diferença aí sobre os verbos, tá? Lá na página 25, muito fácil, porque vocês irão completar o texto, tá? Segundo o verbo. Diz assim, o texto que você vai ler agora explica detalhes interessantes sobre o ciclo de vida dos seres vivos. Leia-o com atenção, procurando preencher as lacunas com verbos adequados. Importante, observe a pessoa gramatical que eles a compõem. Eu vou fazer só uma frasezinha aqui, só para vocês entenderem, tá? Só a primeira aqui. Os seres vivos, sem exceção, por mudanças ao longo de sua vida. Então eu vou lá, olho, os seres vivos, sem exceção, passam por mudanças ao longo de sua vida. Essas mudanças importantes, essas mudanças são importantes, assim, tá bom? E assim vocês irão completando todas as frases, ok? Bom, galerinha, a nossa aula de hoje ela fica por aqui. Foi utilizado este livrinho aqui, tá bom? E agora eu deixo pra vocês um grande beijo e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!